Olá, gente, eu sou Leonardo Atushi. Hoje é dia 4 de novembro de 2021 e eu gravo esse Boletim 247 na manhã de hoje, quinta-feira, para trazer uma notícia importantíssima para a política brasileira, que é a suspensão da candidatura presidencial do Ciro Gomes, pré-candidato, na verdade, do PDT. Essa notícia já é a manchete do site Brasil 247 e diz: urgente, Ciro suspende sua candidatura presidencial após os votos do PDT pela PEC da reeleição do Bolsonaro. Explicando melhor, ontem foi votada a PEC dos precatórios e essa PEC ela praticamente dá um cheque em branco para o Jair Bolsonaro gastar 90 bilhões de reais no ano que vem, com Auxílio Brasil de R$ 400 e também com compras de deputados por meio de emendas parlamentares, né? É um vexame, é uma vergonha. E isso por um ano só, é um programa totalmente eleitoreiro. Bom, o Ciro fez o seu anúncio no Twitter. Eu quero ler para vocês aqui a nota integral do Ciro Gomes. Vamos lá, vamos passar aqui lentamente lendo aqui. Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. Diz ainda o Ciro: justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço inconstitucional. Bom, estava pegando muito mal para o PDT essa votação de ontem. Por quê? Porque houve um acordo na oposição para que os partidos que são contra Jair Bolsonaro se levantassem contra a PEC do calote, da calote em professores, aposentados, tal. Enfim, os precatórios são dívidas da União que a União tem a obrigação de pagar, né? Caso não pague, evidentemente, é o governo brasileiro caloteando os seus credores, e isso para sustentar por um ano o Auxílio Brasil, depois de acabar com o Bolsa Família. Bom, a situação foi tão ruim, né, que o PDT realmente foi criticado até pelos principais apoiadores. Vou destacar um deles, que é muito conhecido nas redes sociais, que é o músico, cantor Tico Santa Cruz, que é quem mais briga pelo Ciro Gomes nas redes sociais. O que disse o Ciro? Olha, cobrou uma posição pública do Ciro após o apoio do PDT ao Bolsonaro. Disse que tudo isso foi uma grande vergonha e ele foi ao Twitter para dizer o seguinte: olha, aguardando o posicionamento do Ciro Gomes em relação a essa vergonha que o PDT está fazendo hoje. Algumas pessoas estão avaliando o seguinte: olha, tudo isso é uma grande jogada de marketing, o PDT vai retirar os seus votos na votação do segundo turno e o Ciro volta, então, como candidato em grande estilo, tendo controlado o seu partido. Talvez não seja assim. O Ciro pode ter ficado, de fato, isolado nas redes sociais, porque é uma contradição muito grande, né, entre um candidato que se coloca como anti-bolsonarista, como defensor dos interesses nacionais, como defensor de um projeto de desenvolvimento, como defensor da Petrobras, e um partido, que é o partido ao qual ele pertence, que vota majoritariamente com Bolsonaro e com Arthur Lira. Né? Será que os deputados, então, vão fechar com Ciro Gomes? Ao mesmo tempo, o Ciro também está enfrentando grandes resistências internas. Nessa quinta-feira, acontece um encontro bastante importante entre o ex-prefeito da cidade de Niterói, que é o Rodrigo Neves, com o ex-presidente Lula. Rodrigo Neves governou a cidade de Niterói por 2 mandatos, foi muito bem avaliado, elegeu o sucessor, que é o Axel Grael, e ele quer conversar com o Lula para dizer o seguinte: olha, que ele é o melhor nome, na visão dele, obviamente, para governar o Rio de Janeiro num momento de grave crise econômica, financeira, social, uma vez que ele tem experiência administrativa. O Rodrigo foi do PT e depois mudou para o PDT. Então ele quer também colocar que ele tem vínculos históricos, não apenas com o trabalhismo, mas também com a esquerda. Bom, se o Rodrigo Neves, do PDT, que é o candidato ao governo do Rio de Janeiro, que é um dos principais estados do Brasil,
sinaliza que quer apoiar o Lula. Ao mesmo tempo, os deputados votam de uma maneira que contraria os interesses do Ciro Gomes. Pode ser que a candidatura efetivamente tenha subido no telhado, né? Então é mais uma vez aí em que você tem o Ciro Gomes morrendo na praia. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos. A política muda muito, né? Cada dia a gente vê o cenário de um jeito. E se o Ciro sai de cena também, para onde vão seus votos, né? Será que o Ciro sai de cena e apoia o ex-presidente Lula? Será que o Ciro sai de cena e vai para Paris? Será que o Ciro sai de cena e apoia uma outra candidatura presidencial qualquer? Tenta construir um outro nome? Tudo isso está indefinido. Será que ele vai para um outro partido? O Ciro já mudou de partido muitas vezes também, né? O fato é, há uma contradição, PDT vota com o bolsonarismo, Ciro suspende a candidatura e a gente vai acompanhando todos os dias aqui os desdobramentos da política brasileira em primeira mão. Então peço que todos vocês compartilhem e peço encarecidamente, olha, visitem essa página aqui, brasil247.com/apoio, seja membro no YouTube, mande aqui um agradecimento, tem o valeu aqui depois desse vídeo, apoie a comunicação independente no Brasil, porque o jogo está todo dominado, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Congresso, o Centrão votando em peso com Bolsonaro, a gente lembra daquele banqueiro lá, o BTG Pactual, André Esteves. Não, o Centrão é um elemento de estabilização da política brasileira. Então a gente vai vendo um cenário em que o capital financeiro está jogando pesado. O que ele falou? Olha, se Bolsonaro ficar calado, ele se reelege. Então tem muitas forças aí conspirando para a reeleição do Bolsonaro, e eu acho que esse é o grande mal que deve ser evitado por todos que lutam pela civilização contra a barbárie neofascista no Brasil. Grande abraço, sigam aqui a TV 247.